Muito bem, hoje 25 de junho, quinta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que para entrar no reino dos céus não basta louvar a Deus somente com os lábios, mas devemos louvá-lo com tudo aquilo que somos: espírito, alma, corpo, mente e coração. Significa fazer viva a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, o alerta de Jesus é contundente: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Pôr em prática a vontade de Deus. Este é o caminho que nos abre as portas dos céus. Ontem nós celebramos com alegria a solenidade de São João Batista, juntamente com a comunidade São João. Portanto, ontem não tivemos a reflexão que costumamos fazer durante a semana. Ontem foi a quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. E no Evangelho proposto para a quarta-feira da 12ª semana, nós ouvimos Jesus nos falar da árvore e dos frutos. Ou seja, se conhece a árvore pelos frutos, assim como se conhece o discípulo pelos frutos que ele dá ao mundo. Frutos de amor, de compaixão, de perdão, de solidariedade, de bondade. Estes frutos só são possíveis se o discípulo coloca em prática a vontade de Deus. Isto é, se ele edifica a sua vida, a sua casa, sobre a rocha da palavra de Deus, não só ouvindo com os ouvidos, mas ouvindo com o coração para pôr em prática esta vontade de Deus. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos diz neste Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, existe aquele que diz Senhor, Senhor e entrará. E existe aquele que diz Senhor, Senhor e não entrará. Qual é a diferença? A diferença está em viver a vontade de Deus, em encarnar em nossas vidas, em nossas ações, em nossas palavras, em nossos relacionamentos, a vontade de Deus. Por isso é que Jesus diz: mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, o caminho que nos abre a porta dos céus é pôr em prática em nossas vidas a vontade de Deus. E não basta nem mesmo fazer grandes coisas, ter grandes carismas. Aqui perguntam a Jesus: não foi em teu nome que profetizamos, que expulsamos demônios, que fizemos milagres? Estas coisas
se estão distantes da vontade de Deus, não servem para nada. Portanto, expulsar demônios, fazer milagres, profetizar, mas praticar o mal não adianta. Devemos fazer estas coisas em nome de Deus, realizar ações em nome de Deus, mas com o coração aberto ao amor de Deus e ao amor do próximo, disposto verdadeiramente a fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus diz a estes: não vos conheci, afastai-vos de mim, todos vós que praticai o mal. Sim, porque a palavra de Deus nos conduz na prática do bem. Fazer a vontade de Deus é dispor-se a fazer o bem neste mundo. E aqueles que dispõem-se a fazer a vontade de Deus através do bem dispensado aos irmãos, estes constroem sua casa sobre a rocha. E podem vir os ventos, intempéries, enxurradas, e a casa permanecerá de pé porque está construída sobre a rocha da vontade de Deus, da palavra de Deus, e alicerçada numa vida que se dispõe a agir conforme a vontade de Deus. O Evangelho se conclui, então, de maneira interessante. As multidões ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os fariseus, os mestres da lei. Em que consiste a autoridade de Jesus? Em ensinar aquilo que vive. Assim também, nós teremos autoridade para ensinar ao mundo a vontade de Deus se a vivemos em nossa vida. Então, esse é o ensinamento que Jesus nos deixa hoje. Devemos louvar a Deus, mas não só com palavras, e sim com atitudes. Devemos elevar a Ele, não somente a nossa voz, mas o nosso coração, dispostos a fazer a sua vontade em nossas vidas. E ter a nossa casa construída sobre a rocha, que é o próprio Deus, a rocha que é o próprio Cristo. E Deus abençoe a todos.